E aí, pessoalzinho, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, professor Pava, para mais uma aulinha de história com vocês, onde a gente vai continuar falando um pouco aí da história dos Estados Unidos, né? Vamos falar hoje sobre a Guerra Civil Norte-Americana, também conhecida aí como a Guerra de Secessão, né? Guerra de Separação, né? Na aula passada, nós falamos ali um pouco sobre a independência dos Estados Unidos, como que foi formada a Constituição norte-americana, né, as principais características da Constituição norte-americana, a divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário, o estabelecimento de uma república presidencialista, né, onde as 13 colônias foram transformadas em 13 estados, né, comandadas por um presidente, e além disso foi estabelecido ali a ideia de federação, né, o federalismo, né, uma república federativa, né? Isso é uma forma de organização política que foi justamente ali organizada nos Estados Unidos, e essa ideia de federação traz a ideia de uma maior autonomia para os estados. E isso foi feito porque a gente não pode esquecer, né, que a colonização norte-americana ela foi feita aí de uma forma onde diferenciava muito as colônias do norte e as colônias do sul. Colônias do norte baseadas na manufatura, na mão de obra livre, enquanto que colônias do sul baseadas na agroexportação, né, agricultura de exportação, e também na mão de obra escrava. Então havia muitas diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. E aí, para se manter essas diferenças, foi estabelecido ali a ideia de federação. Então, cada estado tem uma certa autonomia, ele tem uma grande autonomia em relação ao governo federal. Por isso, Estados Unidos da América, beleza? Na aula passada, falamos sobre um processo chamado aí de Marcha para o Oeste, que é um processo de expansão territorial dos Estados Unidos. Falamos dos principais fatores que vão acabar levando a essa marcha para o oeste, né? A busca por terras férteis, a corrida do ouro, a doutrina Monroe, né? América para os americanos, tentando defender os interesses norte-americanos ali principalmente no norte da América contra a influência de países europeus, né? Então a doutrina Monroe, e principalmente aí, né, o chamado Destino Manifesto, aquela ideia de uma providência divina, de que o povo americano é um povo escolhido por Deus e aquela área, aquele espaço todo deveria ser habitado por eles, e eles levariam, né, a sua cultura, a sua religião para todo esse território. Então a ideia do Destino Manifesto, né? Falamos que a partir dessa expansão territorial nós vamos ter então um momento em que vai se formar todo o território norte-americano atual, que vai da costa leste até a costa oeste, né? Então os norte-americanos conseguiram ter acesso tanto ao Oceano Atlântico como ao Oceano Pacífico. E nesse processo todo de marcha para o oeste, foram se formando aqui nesse território novos estados, e esses novos estados eram então inseridos na chamada União, né, formando aí novos estados dentro dos Estados Unidos da América. Beleza? Então esse processo todo de expansão territorial levou à formação de novos estados e vai levar aí então à formação do território norte-americano. Muitos desses territórios foram adquiridos ou pela compra, né, comprando territórios da França, comprando territórios da Espanha, comprando territórios da Inglaterra, ou também muitos territórios foram conquistados, principalmente por guerras, atacando povos indígenas, né, e massacrando os povos indígenas, e também, né, guerras contra os mexicanos. Essa parte toda aqui era do México, né? Então o Texas foi conquistado a partir de um conflito, essa região foi cedida pelo México aqui também, né? Então nós vamos ter conflitos entre norte-americanos e mexicanos, beleza? Com essa expansão territorial e principalmente com a formação de novos estados, o que vai acontecer? Aquelas divergências entre o modelo nortista e o modelo sulista vão ficar mais intensas. Porque era uma forma de organização ali administrativa e de Estado muito diferente.
Tá? O modelo nortista, como eu já disse, é aquele modelo que defende a produção manufatureira, né? Então você tem uma produção interna de desenvolver o mercado interno e principalmente baseado na mão de obra livre, defendendo a mão de obra livre, defendendo um consumo interno. Enquanto que o chamado modelo sulista já é aquele modelo baseado aí na agroexportação, então você tem as grandes fazendas, os grandes latifundiários, produzindo, né, produtos da agricultura, né, principalmente monocultura. Então você tem lá uma grande produção de algodão, uma grande produção de tabaco, isso tudo voltado principalmente para o mercado externo e baseado na mão de obra escrava. Então esses novos estados que foram se formando ao longo da expansão territorial, eles iam se inserindo nesse modelo, no modelo nortista e no modelo sulista. Acontece que as divergências entre o norte e o sul foram ficando cada vez mais intensas. E essas divergências, elas se davam principalmente entre dois motivos, né? Entre duas situações. Quais eram elas? Uma delas era a questão da política alfandegária. O que significa isso? Política alfandegária é aquela política de comércio, de exportação e de importação dentro de um território. Política alfandegária é uma política de cobrança de impostos sobre tudo aquilo que entra e sai de um país. Então, no caso, por exemplo, do modelo nortista, os estados que adotavam esse modelo nortista, eles defendiam, né, uma política alfandegária mais protecionista, ou seja, uma política que dificultava a entrada de produtos estrangeiros, cobrando mais impostos sobre os produtos que vinham de fora, dificultando a entrada desses produtos de fora para proteger a economia interna, né? Já que eram estados que defendiam uma produção manufatureira. Então o modelo nortista defendia leis protecionistas para proteger, né, o mercado interno, mais impostos sobre produtos importados. Enquanto os sulistas, como os sulistas dependiam muito da exportação e consequentemente da importação, eles defendiam tarifas alfandegárias menores, eles defendiam o chamado livre-cambismo, né? Uma liberdade maior nessa relação entre exportação e importação. Então essa questão alfandegária começou a ficar mais intensa, a discussão sobre isso começou a ficar mais intensa. Além disso, uma outra coisa que vai gerar muita discussão é a questão da escravidão. O modelo nortista, como a gente já viu ali, era um modelo que defendia mão de obra livre. Porque se você tem uma produção manufatureira, você precisa de um mercado consumidor interno. Enquanto que o modelo sulista era baseado na mão de obra escrava, então vai defender a escravidão, principalmente a escravidão ali, que era a escravidão africana. Beleza? Então, questão alfandegária e escravidão começou a gerar muita discussão entre os estados nortistas e os estados sulistas. Beleza? A gota d'água nessa discussão toda vai ser a eleição em 1860 de Abraham Lincoln. O Lincoln ele vai ser eleito, né, por um partido chamado Partido Republicano, que era um partido mais ligado, né, às ideias dos estados nortistas. Então, Abraham Lincoln ele defendia mais os interesses nortistas, defendendo leis protecionistas e defendendo também, né, a não adoção da escravidão nos novos estados norte-americanos, esses estados novos que foram surgindo. Então a eleição do Abraham Lincoln vai ser a gota d'água. Tá? Por conta disso, por conta da eleição de um presidente que defendia mais os interesses nortistas, o que vai acontecer? Em 1860, alguns estados do sul dos Estados Unidos vão defender a separação dos Estados Unidos. Vão formar um território próprio, um país próprio. Vão formar ali os chamados Estados Confederados da América, se separando do restante dos Estados Unidos. Então, em 1860, alguns estados do sul se separam do restante dos Estados Unidos. O Lincoln não aceita essa separação e isso vai acabar levando a uma guerra civil, a chamada Guerra de Secessão, Guerra de Separação. Beleza? Então, por conta disso, por conta dessas discussões e por conta da eleição do Abraham Lincoln, isso vai acabar resultando na Guerra Civil Norte-Americana. Entre 1861 até 1865,
nós vamos ter essa guerra, a Guerra de Secessão. De um lado, o norte, que era na verdade ali formando a União, os Estados Unidos, enquanto que do outro lado a gente tem os Estados Confederados da América, os Estados do Sul. Essa vai ser a bandeira dos Estados do Sul, beleza? Tá? Entre 1861 e 1865, como eu disse para vocês, nós tivemos essa guerra, uma guerra que vai devastar os Estados Unidos, né? Muitos confrontos, muitas mortes, muita destruição, beleza? Quem sai vencedor dessa guerra em 1865 é o Abraham Lincoln, o Norte, a União. Então, em 1865, nós temos o fim da Guerra de Secessão, aonde o Norte sai vencedor, aonde a União, os Estados Unidos, sai vencedor e acaba com essa separação, acaba com a formação desses Estados Confederados da América. Além disso, além da vitória do Abraham Lincoln, além da vitória da União dos Estados do Norte, assim que acaba a Guerra de Secessão, é oficializada a chamada 13ª emenda da Constituição norte-americana. E o que determina a 13ª emenda? Em 1865 é o fim da escravidão nos Estados Unidos. Então, somente depois da Guerra de Secessão é que vai acabar a escravidão nos Estados Unidos, 1865, com a 13ª emenda. Beleza? Tá? Só que um detalhe muito importante, essa emenda, essa lei que acaba com a escravidão nos Estados Unidos não vai oferecer nenhum tipo de suporte para os ex-escravos. Tá? Ela vai determinar o fim da escravidão, mas nada vai ser feito para melhorar as condições dessas pessoas que agora eram ex-escravizados. Tá? E por conta disso, por conta dessa lei não dar nenhum suporte, muitos estados do sul dos Estados Unidos vão aproveitar a sua maior autonomia, porque lá você tem a ideia de federação, de autonomia, e aí muitos estados do sul dos Estados Unidos vão aproveitar isso para estabelecer leis segregacionistas. O que significa isso? Leis que separavam a população entre brancos e não brancos, beleza? Durante muitos anos, nós vamos ter muitas leis segregacionistas nos estados do sul dos Estados Unidos, inclusive com a formação de movimentos racistas lá no sul dos Estados Unidos, movimentos ligados à chamada supremacia branca. Um dos exemplos de movimento racista que nós temos é a Ku Klux Klan, a KKK, um movimento que perseguia negros, um movimento que defendia a chamada supremacia branca, beleza? Então, essa lei que acaba com a escravidão nos Estados Unidos, essa emenda, a 13ª emenda, ela não vai dar nenhum suporte para a população negra e ela vai acabar possibilitando a formação de leis segregacionistas. Os estados do sul dos Estados Unidos são estados muito racistas, com movimentos muito racistas. E grande parte disso vai acabar originando essas leis. Beleza? Somente lá em 1950, 1960, que a gente vai ter um crescimento muito grande do movimento negro, do movimento que vai combater essas leis segregacionistas. A gente vai ter figuras como Martin Luther King, a gente vai ter figuras como Malcolm X, a gente vai ter figura como os Panteras Negras, que são líderes são movimentos aí, né, que buscavam o fim dessas leis segregacionistas. Então, só lá na década de 1950, de 1960, que a gente vai ter aí um esforço maior do governo para acabar com essas leis segregacionistas por conta do crescimento do movimento negro ali nos Estados Unidos. Beleza? Um detalhe importante, né? O Abraham Lincoln, assim que ele decreta a 13ª emenda, assim que ele acaba com a escravidão nos Estados Unidos, ele é assassinado por um sulista, um defensor da escravidão, um cara que vai criticar o fim da escravidão nos Estados Unidos. Um cara chamado John Bolt. O Abraham Lincoln estava numa apresentação teatral e ele foi assassinado, se eu não me engano, 3 dias depois dele decretar o fim da escravidão
dos Estados Unidos. Isso mostra como que essa medida vai gerar uma reação muito forte por parte dos estados sulistas, onde muitos não vão aceitar isso e vão estabelecer leis segregacionistas. Beleza, galerinha? Espero que tenham entendido essa aulinha sobre a Guerra de Secessão, muito importante para a história dos Estados Unidos, muito importante para a gente entender um pouco mais sobre a formação política e social lá nos Estados Unidos. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e espero vocês na nossa próxima aulinha. Grande beijo e até mais!